6 minutos, segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. Bom, eu dizia, no princípio, que hoje temos vários motivos para nos concentrarmos nesta data, porque hoje também é o dia das doenças raras. Então, existem várias doenças, como é sabido. O mundo tem várias doenças, os especialistas já descobriram inúmeras. Algumas já foram também descobertas as devidas respostas, outras nem por isso. Há doenças que até hoje não tiveram ainda uma resposta científica sobre cura ou tratamento eficaz. E há aquelas outras incomuns que nós não conhecemos sequer. E é sobre isso que hoje vamos falar. Está connosco Maura da Silva, é biomédica, vem em nome da AJACOM, para falarmos da data, para falar das doenças e do trabalho que têm estado a desenvolver ao nível das comunidades. Maura, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, espectadores. Então, bem disposta, não é? Graças a Deus, bem disposta. Muito bem. Então, eu sei que a vossa organização tem estado a trabalhar com as comunidades. Exatamente. E vocês têm contacto direto com o cidadão, quase sempre. A questão que se faz aqui é, quando falamos de doenças raras, estamos a falar propriamente de quê? Para que as pessoas saibam entender. Ok. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças raras são aquelas doenças que em mais de 100 mil pessoas, 65 indivíduos têm. Okay. Quer dizer, em 200 mil pessoas numa determinada população, um terço, por exemplo, dessas pessoas têm as doenças raras. Assim, estamos a fazer a definição daquilo que são doenças raras. Como o nome mesmo já diz, raro, é algo que existe, mas não é comum. Não é comum. Exatamente. Ok. Quais são as mais frequentes aqui no nosso país? A lista é longa, não é? Exatamente. Só para termos uma ideia, assinala-se que 6 mil a 8 mil espécies de doenças raras a nível do mundo. Exatamente, do mundo. Quer dizer, que tem muitas doenças raras que Angola, outros países nem sequer têm, mas existam. Então, no nosso país, das doenças mais conhecidas, doenças raras mais conhecidas, temos a hemofilia, como o nome diz, hemofilia. Hemo, que vem de sangue, e filia, que vem de aumento. O que é que causa essa doença? É um distúrbio da coagulação sanguínea. Quer dizer que em vez do nosso sangue ter o percurso normal, como líquido, ela vai fazer com que o sangue coagule. É um distúrbio que... Quando fala de coagulação, está a falar, é um termo técnico, não é? Sim. Pode não ser da compreensão de quem está exatamente. a ver. Só para termos uma noção, em palavras miúdas, coagulação é quando o sangue, sabemos que o sangue é líquido, então quando o sangue começa a adquirir as características assim mais pegajosas, isso nós chamamos de coagulação. Exatamente, de coagulação. Então, este distúrbio, essa doença tem a capacidade de tornar o nosso sangue assim, coagulado. E nós sabemos que quando o sangue é coagulado, não consegue fazer o percurso normal, não consegue passar nos vasos sanguíneos. E quando tem essa coagulação, não passa nos vasos sanguíneos, aquilo vai fazer como se fosse um tampão. Ele vai impedir a passagem. Exatamente. Então, vai tapar e por esforçar vai acabar arrebentando um vaso sanguíneo. Por isso é que as doenças raras normalmente são de difícil tratamento e diagnóstico e também, na sua maioria, levam mesmo à morte. Exatamente. É uma pena, é uma pena. Então, esta é uma das mais raras, mais comuns exatamente. No nosso país, apesar de rara. Das mais raras temos as síndromes. Okay. As síndromes chegam a ser muito mais complicadas, porque normalmente são diagnosticadas, a maior parte das vezes são diagnosticadas até aos 5 anos e às vezes a criança não tem as imunidades suficientes e acaba mesmo por perder a vida. É lamentável. Bom, dentro daquilo que é a vossa missão de entrar nas comunidades, lidar diretamente com o cidadão que às vezes sequer conhece o caminho do hospital e vocês vão ao encontro, quais são as dificuldades que vocês encontram no terreno? Olha, a primeira dificuldade é, às vezes, o acesso. Porque a gente vai para sítios que a gente ouve
testemunhos de pessoas que lá vivem, olha, entram em comunicação conosco, olha, nós estamos a passar assim, estamos a passar assim. Há tempo estivemos numa comunidade que nós nem sequer sabíamos que existia, a comunidade do Kididi. Pensávamos que fosse o Kididi Kiami, mas quando fomos perto da Barra do Kwanza, onde a população não tem água, não tem energia, se alimenta simplesmente de mandioca. E o acesso é muito, muito difícil. Essa é a nossa maior dificuldade. O acesso, às vezes, das comunidades. E por quê? Porque por causa do transporte, como levar as coisas, porque às vezes nós conseguimos... E as próprias vias também. Exatamente. Nós conseguimos, às vezes, algumas ajudas. Então, a gente leva donativos. Quando as vias não facilitam, quando o acesso não facilita, torna-se muito complicado. Então, a gente tem que se desdobrar, né, para conseguirmos levar o bem-estar para a comunidade. Lamentavelmente. Nisso, a próxima pergunta é: quando detectam casos raros nessas comunidades de difícil acesso, qual tem sido a vossa posição? A nossa posição como ONG, né, nós sabemos que nós não temos uma unidade hospitalar fixa, onde a gente pode levar os nossos Não pacientes. há um convênio? Sim, mas não há um convênio, vou dizer assim, um contrato assinado. Exato. Mas a gente bate portas. A gente bate portas e, graças a Deus, algumas portas têm aberto para nós. Né? Então, quando a gente tem um caso que normalmente a gente não consegue dar continuidade, a gente vamos procurar qual é o hospital que esteja capacitado para atender aquela condição do paciente e a gente bate portas e a gente encaminha para esta mesma unidade hospitalar. Agora, quando a gente consegue, mesmo depois, vamos supor que a gente faz o diagnóstico numa feira de saúde, certo, né? E a feira é só um dia. Então, a necessidade que a gente vai acompanhar o paciente, né? Então, o que a gente faz? Pegamos uma equipa treinada, e vai conhecer a casa desse mesmo paciente, vai fazer o inquérito e ali a gente vai acompanhando mensalmente até essa pessoa estar recuperada. Exatamente. Ok, então é preciso muita dedicação. É preciso muita dedicação. E disciplina. Tudo, amor. Amor digo ao sempre. próximo. Antes de sermos um bom profissional de saúde, temos que ser primeiro um bom ser humano. Muito bem. O aspecto preventivo tem constado da vossa agenda de prioridades? Tem sim. Vocês levam também a saúde preventiva a essas pessoas? Sim. De que forma as pessoas podem prevenir as diversas doenças? Não vamos nos limitar aqui nas raras, porque temos as mais comuns. Temos as mais comuns. Está aí o paludismo o tempo todo a ceifar vidas. Exatamente. De que forma vocês levam a mensagem preventiva a essas pessoas? Para o melhor entendimento dela. Sim, tem-se dito, né, que a prevenção é melhor que a cura. Então, tudo está na base de cuidados primários. Por exemplo, falando da malária que muito nos assola aqui, né? Como a gente vai nos prevenir da malária? Com alguns hábitos implementados no nosso dia a dia. Por exemplo, usar roupas de mangas longas, usar calças, usar repelentes, colocar rede nas janelas. São essas as coisas que a gente leva para a comunidade de uma forma a prevenir. Certo. Por exemplo, como é que vamos nos prevenir da Covid? Lavar sempre as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, usar a máscara, não levar as mãos para a boca nem para os olhos. São coisas que a gente implementa no nosso dia a dia e que de alguma forma pode ou nos ajuda a nos prevenir, né, de certas doenças. São hábitos básicos, assim posso dizer, que salvam vidas. Em termos de faixa etária, qual é a faixa etária com maior incidência em apresentar problemas de saúde? As crianças. De 0 até mais ou menos 5 anos. Por que isso? São as mais propensas. Por quê? Porque as crianças requerem mais cuidados. Por exemplo, temos visto no campo doenças diarreicas agudas. Certo. Nas crianças, principalmente, por causa tocou em superfície contaminada, tocou no chão, levou a mão à boca. Foi fazer as necessidades maiores, não lavou a mão. Depois a mãe deu pão, deu alguma comida,
a criança vai pegar. Então, as crianças são mais propensas por causa dos cuidados. Ainda as mães têm que prestar muita atenção, tem que estar toda hora lá, vai lavar a mão, vai fazer isso, vai tomar banho. Então, nós, os adultos, conseguimos nos cuidar melhores. As crianças, não. Já é mais difícil. Exatamente, por esse motivo. Pois, então está aí a necessidade de volta e meia vocês estarem lá para recordar que, olha, isto é importante, deve-se cuidar disto. Bom, outro grande problema que nós temos prende-se na saúde materno-infantil. Sim. As mulheres grávidas nas comunidades mais afastadas tendem a não frequentar as consultas prenatais. É verdade isso. Qual é o vosso contributo nesse aspecto? Quando a gente nos depara com essa situação, aquilo que eu já disse, porque tem acontecido mesmo, mas até com 9 meses pronta a dar à luz e nunca foi a uma consulta, nunca fez nem sequer nenhum exame. Nos exames que a gente pode fazer lá, a gente faz. Depois dali pegamos na mãe, com todos os recursos necessários, a gente leva para uma unidade hospitalar e pedimos, nos apresentamos, somos da organização Y e temos aqui esse caso e as enfermeiras ou as médicas pegam no caso e dão o devido tratamento. Exatamente. E é nisso, na falta de consultas prenatais, que volta e meia surgem casos de má formação congénita. Exatamente. E depois as pessoas dizem, não, nós nunca tivemos um caso desses, nunca aconteceu aqui no nosso bairro e aconteceu isso é raro, mas é um aspecto que pode ser prevenido. Exatamente, pode ser prevenido se a mãe, desde o momento que percebesse que está concebida, né, for a uma unidade hospitalar, fazer as consultas. A medicação que lá dão é muito importante, por exemplo, o ácido fólico que a mãe grávida toma é muito importante para prevenir mesmo isso. O ácido fólico tem a capacidade de prevenir que haja um aborto, porque sabemos que no primeiro trimestre da gravidez... Muito arriscado. Exatamente. Então, o ácido fólico tem essa capacidade, o ferro em si tem essa capacidade e de prevenir também essas malformações. Agora, quando a mãe não tem esse acompanhamento, não sabemos se a mãe já tem um histórico familiar, uma doença genética, né? Não sabemos, a mãe fica ali sem tomar a medicação, sem tomar as vacinas, sem pelo menos ir fazer uma ecografia, já se torna um pouquinho mais complicado. Exatamente. Essa medicação passada pelos profissionais corrige os erros? Ajuda muito, sim. Ajuda muito, principalmente mesmo o ferro. Porque a mulher, desde o momento, até especialistas aconselham a tomar, mulheres, né, tomarem o ácido fólico antes mesmo de estar grávida. Exatamente, para de alguma forma fortificar as paredes uterinas, para ver como é que é muito importante, antes da mulher estar grávida, ela já deve tomar o ferro e até o último dia de dar à luz, a mulher tem que tomar o ferro. É contínuo? É contínuo. E depois de dar à luz, a mulher ainda continua a tomar o ferro. Então, aqui, às vezes, alguns aspectos ficam... O conhecimento está aí, mas as pessoas não têm acesso, se calhar por falta de oportunidades ou porque não há mesmo o interesse em procurar. Nesse aspecto, essas doenças raras, as que citou e as várias outras que existem, que nunca teríamos tempo para citar aqui, têm também aspecto preventivo, podem ser prevenidas. Sim. Acredito que sim, podem ser prevenidas, porque a maior das doenças raras são genéticas. Por exemplo, eu se tiver uma doença já genética, ao ir, né, contrair matrimônio com alguém, isso que muitos de nós africanos não temos não temos a cultura disso. Exatamente. Eu já tenho que investigar se a família... Um histórico. Exatamente, o histórico familiar, né, se já existe uma percentagem, vamos supor, uma percentagem de alguma doença para quando a gente quiser ter um filho, né? Não vamos comprometer a saúde do filho, porque quando nós temos um familiar com uma doença rara, não é só o nosso familiar que sofre, nós também sofremos, exatamente, porque pelo facto de nós vermos, porque as doenças raras nesse caso são muito agressivas, ela acaba destruindo mesmo
o estado físico da pessoa e não só psicológico. Então, nós vemos aí o nosso familiar abatido, a gente também sofre. Então, uma das formas de a gente nos prevenir, né, primeiro, é sabermos como é que estamos, nosso estado de saúde. Vai a uma unidade hospitalar, faça um rastreio, não custa nada. Isso é algo que as pessoas dizem, não, eu prefiro não descobrir, o que está aí escondido para mim basta. Mas e amanhã? Quando a pessoa decidir ter filhos, os filhos sofrem. E não só você como pai, ou eu como mãe, acabo também sofrendo por ver o meu filho nessas condições. Uma coisa que eu podia muito evitar. Evitar. Bom, dentre as várias pesquisas que vocês fazem, recolhem dados, já dissemos isso no início da conversa, vocês não têm a capacidade, por vós só, de dar resposta àqueles casos que vocês devem levar, conforme disse, batem portas. Sim. Algumas abrem, outras nem por isso. Qual tem sido, em termos de prontidão de resposta, o trabalho do Ministério da Saúde nesse sentido? Vocês são parceiros? Exatamente, porque a nossa organização, como eu já tinha dito, não bate só porta de entidades privadas, né? Bate também de públicas. E graças a Deus, vamos dizer assim, que o Ministério da Saúde tem nos respondido segundo as suas capacidades. Exatamente. A gente, às vezes, precisa de medicamentos, porque nós não vamos só na comunidade fazer a recolha, a gente faz a recolha, a gente faz os exames, exatamente o diagnóstico, e quando a gente tem a resposta, a gente dá a medicação. E como nós somos uma organização filantrópica, muitas vezes não temos tido recursos suficientes. Então, a gente vai bater portas destas mesmas entidades públicas e naquilo que eles puderem, eles nos dão, a gente vai e leva à comunidade. Muito bem. Quais são os casos mais comuns, ou melhor, a doença que mais afeta o angolano? A doença que mais afeta o angolano? Olha, é uma pergunta muito boa, porque lá em casa, né, nesse momento estão a nos assistir, as pessoas têm em mente simplesmente do paludismo. O paludismo apresenta sintomas, mas tem uma doença muito comum mesmo, aqui em Angola, que é muitas vezes assintomática, ou seja, não desenvolve sintomas. Quando já tem sintomas é porque já está em um estado muito avançado, que é a hipertensão. É a hipertensão. E a hipertensão, eu posso estar com altos níveis tensionais aqui nesse momento, e estou a falar normalmente, e só vão ver, lá em casa, olhar, caiu de repente, porque os níveis tensionais estavam muito altos. A hipertensão arterial, eu digo assim, é a primeira, né, mais comum, porque antigamente era simplesmente vista para doenças, como diziam, né, dos mais velhos, mas agora não. Até uma criança de 14 anos está com níveis tensionais altos e é algo preocupante por ser uma doença silenciosa. Então, não devemos simplesmente nos preocupar com o paludismo, devemos nos preocupar principalmente com essas doenças silenciosas. Nosso modo de vida, a nossa dieta é muito importante para prevenir essas doenças. Então, podemos conseguir prevenir e corrigir determinados problemas de saúde com a alimentação? Podemos sim. Então, Maura, nós de facto estamos já nos minutos finais da nossa conversa, mas gostaria de saber da vossa parte quais são ou têm sido as vossas principais atividades. Têm uma agenda a cumprir nos próximos dias? Temos sim. Nesse momento nós estamos com uma agenda de feira de saúde. Vamos começar no município de Kazenga, realizando 6 feiras de saúde para este ano. Dizer que anualmente a gente tem atendido mais de 2.000 pessoas e graças a Deus temos tido bons resultados, né? Temos ajudado muito a comunidade. Isso é o maior pagamento que a gente podia ter, porque levar a saúde à comunidade é uma coisa, por nós sermos formados mesmo em saúde pública, é algo que a gente muito gosta de fazer. Então, para março já, né, nós temos a nossa primeira feira de saúde, que vai já acontecer no bairro Talaade. Né, estaremos aí levando os serviços primários de saúde e, para além dessas 6 feiras de saúde que serão feitas no município do Kazenga, teremos outras feiras de saúde em vários municípios para este ano.
para saudar também o mês da mulher. Não é? É verdade, para saudar também o mês da Já agora, mulher. feliz mês da mulher, de forma Muito antecipada. obrigada. Obrigado pela presença, Maura da Silva. Muito obrigada. Sucessos. Obrigada. E contamos convosco em próximas ocasiões para dar este contributo. Tá, também nem sei se podia mandar beijinhos, abraços, Sim, vamos a isso. Queria mandar um forte abraço para a nossa organização, primeiramente a AJACOM, né, depois os biomédicos de Angola, a todo mundo que nos acompanha, que tem nos ajudado a levar os serviços primários à comunidade. Meu muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Obrigada. obrigado telespectador. Um curtíssimo intervalo, depois do intervalo ainda teremos notícias. Já será o nosso último bloco. Até já.